Avivamento nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Podem se assentar. Abriu a sua Bíblia em Isaías capítulo 55. Irmãos, antes de começar a leitura, eu vou fazer uma introdução. E a gente vai ler esse texto de pouco em pouco. Já vou chegar o púlpito para trás, porque eu vou passar para frente de vez em quando, não é? E eu quero dizer para os irmãos, nesse início de mensagem, nessa introdução, o seguinte: Deus me chamou a atenção para algo, e eu, como pregador obediente, eu vou fazer exatamente o que Ele mandou fazer. Hoje nós estamos começando uma série de mensagens, em que uma vai complementar a outra, e o título dessa série é Na Trilha do Avivamento. Primeira coisa que você precisa saber é que você precisa ser desesperado por avivamento. Os únicos cristãos que não entenderam, não buscam ainda o avivamento, são justamente aqueles que não sabem o que isso é. Então, para início de conversa, eu quero refrescar a memória da igreja. O que é avivamento e por que nós precisamos tanto dele? Irmãos, avivamento, como diz o nosso querido pastor Elismar, é Deus vindo. É a presença de Deus vindo e se manifestando e trazendo vida sobre um lugar onde há morte. Então entenda, quando um avivamento vem sobre um determinado território, coisas maravilhosas começam a acontecer e onde vinha operando a morte, começa a surgir vida. Quem aqui está no grupo dos levitas de preparação para ir no Imersão Total? Faz barulho aí. Já tem uma tarefa lá há alguns dias, de estudo sobre a vida de 3 avivalistas. Irmãos, eu leio aquelas coisas. O primeiro é sobre o avivamento no país de Gales, como que transformou aquela nação, sabe, baixando a criminalidade a quase zero, transformando uma porção de áreas da sociedade. Você sabe por quê? Porque Deus veio. As pessoas na época diziam que é como se Deus tivesse se mudado para o país de Gales. Você precisa de um avivamento. A sua casa precisa de um avivamento. A sua igreja, o reino de Deus precisa de um avivamento. Só para você ter uma noção, meus irmãos, existe uma frase, um ensino sobre avivamento de um cara chamado Wesley Duewel. Ele escreveu um livro chamado O Fogo do Reavivamento, que ele fala o seguinte: na verdade, é uma constatação que todo mundo que estuda sobre avivamento chega. Ele diz o seguinte: que em tempos de avivamento, a presença e o poder de Deus são tão intensos que em horas e às vezes dias acontecem coisas que em anos e anos e décadas de trabalho sério de uma igreja não acontece. É tipo assim, tem uma igreja numa comunidade há 100 anos resistindo, fazendo um trabalho bonito, ganhando pessoas para Jesus. Em horas de avivamento, alcança-se coisas que em 100 anos de uma igreja num trabalho sério não alcança. Sabe, aquele casal que está ali, você aconselha, manda para curso, faz um monte de coisa, e eles vão e voltam, nada dá jeito. Em horas de avivamento, o quebrantamento vem com uma pancada tão grande, que o coração se despedaça, se libera perdão, se enche do amor de Deus, o marido passa a amar a esposa como Cristo ama a igreja. A coisa vai sendo transformada, por quê? Porque a presença de Deus é tão forte, nada resiste a ela. Ateus começam a chorar do nada e entregam a vida para Jesus, meus irmãos. A sua casa precisa que você seja avivado, você precisa de avivamento. E por que essa série de mensagens é na trilha do avivamento? Você já pegou uma trilha no meio do mato para ir para algum lugar? Levanta a mão aí. Eu vivi uma experiência um tempo atrás, eu e pastor Ivan subindo o Mestre Álvaro. Só que o mato tinha crescido muito e as trilhas estavam muito diferentes. E mesmo ele, que subiu aquilo ali muitas e muitas vezes, e eu vou seguindo o pastor Ivan, né? Ele mesmo chegou um momento que ele se perdeu da trilha. Presta atenção, a gente queria chegar na gruta que a gente ia acampar. A gente se preparou para isso. Ele estava com um mochilão, eu estava com um mochilão, com comida para os dias que a gente ia passar lá, com barraca, com cobertor, com tudo que a gente ia precisar. A gente queria muito chegar. A gente entrou no início, na trilha certa, mas em algum momento, mesmo com muita vontade,
a gente entrou por algum caminho que não estava levando ao nosso destino final. E chegou um momento que a gente foi pela manhã, e o irmão Jean, hoje pastor Jean, que mês que vem vai para o Marajó, em nome de Jesus, né? Ele ia na parte da tarde, só que já estava na parte da tarde, meus irmãos, estava eu e o pastor Ivan, subindo e descendo aquelas trilhas sem conseguir achar. Ele falou, não, é essa aqui, agora a gente está no caminho certo. Até que a gente teve que parar num lugar que dava sinal de celular. Torcer para o Jean estar num lugar que desse sinal de celular. A gente ligou para o Jean e ele estava na trilha certa. E ele foi lá e desceu, encontrou a gente e terminamos de chegar já no finalzinho da tarde, já escurecendo. A gente chegou na gruta que a gente ia acampar. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque nós queremos estar na trilha do avivamento. Nós pegamos essa trilha lá atrás, sabe? Mas volta e meia, na correria das coisas, nas mudanças do cenário que a gente vive, no peso que a gente carrega, algumas coisas acontecem e a gente deixa de caminhar na direção desse avivamento. E Deus está chamando a gente, meus irmãos, volta para a trilha, volta para a trilha. Ei, você que está me ouvindo, volta para a trilha. O coletivo, sabe, a igreja reunida só vai chegar na trilha quando cada um individualmente começar a entender isso. Em algum momento eu perdi alguma coisa. Eu olhei para um mato diferente. Você está trabalhando para Deus, muitas vezes está se cansando no trabalho de Deus, mas não está na rota do avivamento. Então essas 3 mensagens vão ser sobre isso, retomando a rota do avivamento, na trilha do avivamento. E essa primeira mensagem é sobre algo que vocês que estão bem inseridos nessa cultura de avivamento já sabem, que não existe avivamento sem Bíblia, que não existe avivamento sem palavra de Deus, que todo avivamento é precedido por um reposicionamento com relação à palavra. E o texto que nós vamos ler, e a gente vai lendo pedacinho por pedacinho, é sobre essa área da sua vida. Até o verso 7, se não me engano, há um convite para você. Do verso 7 em diante, há uma explicação por que existe esse convite e por que você precisa aceitar esse convite. E a partir disso, Deus vai derramar vida sobre você nessa noite. E vai começar a te colocar diretamente na trilha, se você saiu dela. E vamos ler de pouco em pouco, você deixa aí a sua Bíblia aberta. E o primeiro versículo diz o seguinte: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Eu sempre achei esse versículo engraçado. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Que isso? É quase uma compra de cartão de crédito, né? Quem tem criança sabe como é que é. Compra isso para mim, papai. Tem dinheiro não, mas tem cartão. Quase todas as crianças soltam essa, mas o cartão, ele não tem o dinheiro, mas ele tem o preço. E uma hora você vai ter que pagar. Não é assim que funciona? Esse texto está falando para vir, para algo que o preço, na verdade, ninguém nesse mundo consegue comprar. Tem coisas que não têm preço, meus irmãos. E aqui está falando de água, aqui está falando de alimento, coisas que vão saciar você. E quando você olha para esse texto, à luz do Novo Testamento, você já entende o que está falando. Esse texto todo está falando a respeito da palavra de Deus. Tem alguém aí com fome e sede pela palavra? O nosso próprio Jesus, ele é a personificação da palavra. Ele é apresentado na Bíblia como o verbo vivo de Deus, o logos de Deus, ou seja, a palavra do Senhor. E ele como sendo a encarnação da própria palavra. Ele vai dizer exatamente isso que Isaías disse nesse texto, nessa poesia, às vezes um pouco difícil de entender, mas que nessa noite vai ser bem clareada para a gente. Jesus vira e fala assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Sabe, ele fala isso, no dia que ele está na festa lá em Jerusalém, no meio de todo mundo, ele se coloca de pé e ele grita a respeito disso.
Ele fala, por exemplo, para a mulher samaritana que ele tem essa água, que quem beber nunca mais terá sede. Ele fala, por exemplo, que ele é o pão da vida. E quem quer realmente ser salvo, precisa se alimentar desse pão. E ele mesmo vai ensinar, meus irmãos, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele é o nosso alimento. A palavra do Senhor, e Ele é a personificação dessa palavra, é o alimento para a vida da gente. Então, o primeiro versículo vai tratar sobre isso. Pode vir que é de graça. Deus tem algo para você que dinheiro nenhum no mundo pode comprar, e que está acessível a qualquer pessoa. Talvez você esteja na maior crise financeira da sua vida, e não tem condições de fazer nada do que você muitas vezes precisa. Existe algo maior e mais importante que alimento, e que você tem acesso, que muitas vezes pessoas com dinheiro não têm. Vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, seja saciado por isso. E o texto ele vai continuar falando o seguinte: porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Você já teve essa sensação de ver gente desperdiçando dinheiro e você precisando tanto de dinheiro? Ou, sabe? E a pessoa vai lá, vou comprar isso e vou comprar aquilo outro. Vou falar do meu lugar de fala como pastor de igreja. Eu vejo que a igreja é linda, né? Com um painelzão de LED lá atrás, morro de vontade, meus irmãos. Aí eu paro para ver o preço. Da última vez que eu vi, pode ser, tomara que tenha caído o preço, mas estava coisa de 120 mil reais. Aí eu olho para isso e falo: enquanto isso no Marajó, o João desapareceu. Irmãos, o que eu fazia com 120 mil reais no Marajó? Já falava, pastor Ivan, compra o barco e vamos dar sequência lá no templo, e o próximo passo já vai ser a usina para criar biodiesel. Eu olho pessoas torrando dinheiro, e nada contra, tá? A igreja também precisa de estrutura. Quem sabe um dia a gente vai ter, né? Algum irmão dá aí um painel para a gente. Nada contra, mas entenda, é chato você ver assim, tanta coisa precisando e a pessoa desperdiçando com coisa que você passa sem. É isso que o texto está dizendo. Porque você está gastando dinheiro com aquilo que não é pão. Ou seja, por que você está investindo a sua vida, gastando tempo, gastando recurso, gastando suor e trabalho para coisa que não vai satisfazer você? Essa figura profética é sobre isso. Existe algo a nível espiritual para saciar a sua vida, para trazer vida sobre você, sobre a sua casa. E, na verdade, a maior parte de nós está perdendo tempo na vida. Está fazendo uma porção de coisa que não vai trazer saciedade espiritual, que é realmente o que você precisa. E esse versículo ele vai dizer sobre os manjares. Olha só: comei o que é bom e vos deleitares com finos manjares. Irmãos, há delícias na presença de Deus. Você sabe esse jovem que olha para fora e fala assim: ser crente não pode isso, não pode aquilo outro, e fica de olho comprido para as coisas que acontecem lá fora. Irmãos, se você está vivendo com isso, deixa eu te falar com muito carinho, você ainda não descobriu o verdadeiro relacionamento com Jesus. Você estragou tanto o seu relacionamento com Deus, que você está tão distante que não consegue saborear a delícia que é estar na presença do Senhor. Meus irmãos, eu não troco isso por nada. Para de investir seu tempo em coisa que não vai saciar você. Você sabe o que sacia, gente? É vir sem dinheiro, sem preço, e beber e desfrutar daquilo que é de graça, sabe? Os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Na presença do Senhor há delícias perpetuamente. A vida com Deus é uma coisa maravilhosa. Só quem cresce o olho para o lado de fora é quem ainda não descobriu o tesouro de valor que está aqui dentro. Entenda isso. Esse segundo versículo vai tratar disso. Há um convite para você, venha. Para que essas coisas que você está buscando, elas não vão te saciar. Aí fala assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Presta atenção, inclina os ouvidos agora. Ouvi e a vossa alma viverá. O que é avivamento? É trazer a vida de volta.
Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipes e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo Israel, porque este te glorificou. Entenda, meus irmãos, assim como outros textos que vão falar sobre esse derramar de vida, ele diz algo essencial com relação à palavra: você precisa ouvir. Lembra? Isso é repetido em outros textos muito conhecidos na Bíblia. Eu vou falar, você complementa. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. E esse ouvir, meus irmãos, não quer dizer simplesmente escutar, quer dizer dar ouvidos. Porque às vezes, como agora, Deus está falando, você está escutando, mas muitos talvez não estejam dando ouvidos, porque já estão pensando na morte da bezerra, já pegaram o celular para dar uma olhada, já estão com vontade de fazer qualquer outra coisa, mas não estão preocupados mais com o que Deus está falando, estão escutando, mas não estão mais ouvindo. Não tem avivamento sem você se inclinar e ouvir o que Deus está dizendo. O texto continua falando a respeito do que isso significa e o que isso vai gerar, porque alguém que dá ouvidos ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor, e aqui ele fala sobre as promessas feitas a Davi. Isso é repetido no livro de Atos, aplicado à igreja de Jesus, como que o evangelho vai chegando a várias e várias nações, vários povos que não conheciam a Deus, de repente estão se achegando a Deus. Por quê? Porque deram ouvidos a Ele. O convite do Senhor não é simplesmente você vir para um culto, é você dar ouvidos, você se inclinar e ouvir o que Deus tem para dizer para você. E aí o próximo versículo, meus irmãos, vou tentar falar de cabeça, porque é um versículo que queima no nosso coração, né, Jussiel, há muitos e muitos anos. Calma que eu vou começar, eu vou lembrar. Fala a primeira palavra aí. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse enquanto se pode achar tem que mexer com você, meu irmão. Tive num velório há poucos dias atrás. O tempo que ele podia buscar o Senhor acabou. A chance que a gente tem de acertar a nossa vida é agora. A pessoa foi para o céu, amém, continua buscando ao Senhor. Qual é a sua situação? Existem momentos que Deus dá oportunidade para você, sabe? Quantas vezes Deus já mandou pessoas para falar com você, quantas mensagens você já ouviu? Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmão, você tem dúvida que Deus está aqui nesse lugar falando com você? Teve uma galera aqui que já viveu só no momento do louvor, quase que a gente não consegue terminar o louvor, porque até quem estava ministrando já estava chapando na glória, já tinha uns 4 caídos aí pelo chão, de tanto que Deus está derramando da presença dEle nesse lugar. Deus está falando com você agora, Ele está aqui. Busque enquanto está perto, invoque o nome dEle, aproveite enquanto há tempo. Para se acertar, Ele está falando com você, busque. E aí vem o próximo versículo que diz, primeira palavra: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno o seu pensamento, e volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, que é poderoso em perdoar. Algumas versões vão dizer que é rico em perdoar. Acertei? Está vendo? Minha cabeça não está tão ruim assim não. Você sabe o que é isso? Deus fala, você precisa dar a resposta, ponto. O tempo todo a pessoa vai ouvindo, e aquilo não gera transformação. Quando Deus fala com você, criatura, você precisa responder, e a resposta se chama arrependimento. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. E aí o crente olha isso e fala, ainda bem que eu não sou ímpio, ainda bem que eu não sou o homem maligno. Olha, tem pensamentos malignos dentro de você. Deus te chama a consertar a sua vida. Quando o crente vira e fala que ele não precisa de arrependimento, você pode ter certeza, esse é o maior mentiroso que tem.
Esse é o que está mais enrolado em soberba, em cegueira espiritual, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vê as nossas misérias. Essa mensagem sobre realinhamento, andar na trilha e acertar nossa caminhada com o Senhor, não é para outras pessoas, simplesmente é para você. Presta atenção. Deus falou com você, esteja pronto a responder a um diálogo. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e volte-se ao Senhor. O que o Senhor vai fazer? Se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Eu não sei, talvez você esteja se sentindo o pior de todos aqui nessa noite. Talvez você não tenha se sentido nem em condições de adorar o Senhor, pensando em tanta coisa ruim que está dentro de você, porque caiu em fornicação, porque caiu em pornografia, porque contou mentira, porque sabe que não tem buscado ao Senhor, e isso é muito sério. Eu estava na nossa roda de leitura da Bíblia, hoje pela manhã, e a minha roda está lendo Oséias, e a gente chegou num texto ali de Oséias, que Deus falava sobre os muitos pecados de Israel, e eu falei para o pessoal assim, vocês repararam qual é o pecado que mais se repete? E a gente lia, tinha soberba, tinha mentira, tinha idolatria, tinha malícia, tinha um monte de coisa, mas o que mais se repetia de pecado é: não me buscaram, não se voltaram para mim. O tempo todo Deus reclamando disso, um pecado gravíssimo que leva a outros pecados. Talvez você esteja nessa situação, passou aí muito tempo sem buscar o Senhor como deveria, sem invocá-lo enquanto está perto. Olha, o nosso Deus, Ele é poderoso em perdoar. Se você se voltar para Ele, Ele é rico em misericórdia, Ele vai restaurar a sua vida nessa noite, vai botar você de volta na trilha em nome de Jesus. E a partir do momento que Isaías traz essa palavra profética de que existe uma comida que vai saciar você, existe tudo isso, e você precisa se arrepender, ele começa a falar em porquês. E o texto, na sequência do verso 8 em diante, ele vai falar 3 porquês. Olha aí os meus alunos, né? As conjunções, quando você estiver bem velhinho, você vai lembrar. O meu pastor sempre falava, olha as conjunções. Você quer entender um texto bíblico, olhe sempre as conjunções. Diz assim, o verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Parar primeiro aí, antes dessa vírgula. O primeiro motivo que você precisa fazer isso, é que assim, os caminhos de Deus não são os mesmos seus. Tem muito crente cheio de opinião, e tudo bem sobre isso, mas você precisa entender que a opinião de Deus muitas vezes não vai ser a sua, e o plano que você fez para a sua vida, muitas vezes não é o plano que Deus fez para a sua vida. Uma coisa é o que o ser humano pensa, uma coisa que é aquilo que ele planeja, outra coisa é o que Deus, na sua sabedoria, sabe. O segundo porquê vai clarear isso mais para a gente. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, olha que figura profética linda. Vocês viram a coluna de nuvens que estava no fim da tarde, na tarde de ontem? Quem viu, levanta a mão. Circulando a grande Vitória todinha, eu achei que estava vindo uma grande tempestade. Por trás do mestre Álvaro, uma muralha de nuvens fechando totalmente o céu no fim da tarde. Uma dessas nuvens bem alta, fazendo tipo um cogumelo atômico, uma coisa linda. Eu sempre fui apaixonado por nuvem, e toda vez que eu olho, eu fico pensando na altura, porque a gente olha um prédio alto, é uma coisa, eu olho uma nuvem dessa, quantos prédios altos caberiam? São alturas tão grandiosas, e eu não vou nem aqui fazer igual naquela outra mensagem, que eu passei a calcular com vocês, né, as distâncias do universo para mostrar a grandeza de Deus. Mas eu quero que você pense só naquilo que o olho humano é capaz de alcançar, que provavelmente os primeiros leitores desse texto foram capazes de alcançar. Assim como os céus estão tão mais altos que a terra,
assim são os meus pensamentos, os meus caminhos mais altos que o de você. Você sobe num lugar alto, você vê coisa que antes você não via. Você acha que você está longe do mar. Eu já vivi essa situação mais de uma vez. E de repente você chega num lugar alto e vê aquele marzão lindo lá embaixo, sabe? Os caminhos de Deus são muito mais altos do que os seus. Os pensamentos de Deus muito mais altos do que os seus. Às vezes você pensa que sabe alguma coisa da vida, cheio de opinião, cheio de vontade, cheio de vou por aqui, vou por ali. Deus está falando, rapaz, eu estou muito mais alto que você, eu vejo muito mais longe, eu sou Deus. Então o que você tem que fazer? Ouça Ele, para de agir conforme a sua própria cabeça, e começa a ouvir o que Deus tem para falar para você. E aí, nesse ponto que a gente chega no coração da mensagem, naquilo que vai trazer você para a trilha. Olha só, que forte esses versículos que nós vamos ler agora. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Você pode dar uns glória aí? Nesse ponto, o Senhor vai trazer para a gente a informação principal, o porquê principal. Assim como a chuva desce sobre a terra e a neve, que talvez alguns de vocês aqui nunca tenham visto, mas já viram no filme, já viram na televisão e sabem como é que é. É algo que vem do céu sobre a terra e traz vida. A chuva vem do céu sobre a terra e traz vida, e faz com que a terra germine, ela cumpra o seu propósito, e produz semente para o que semeia, e pão para o que come. Quem gosta de pão aí, dá um glória a Deus. Traz sobrevivência para o povo, meus irmãos. Assim como a chuva faz isso, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela vem e traz vida sobre o coração da pessoa. Queridos, você receber a palavra de Deus é como se você estivesse uma terra seca, sem nada, e de repente cai uma chuva em você e começa a nascer aqueles matinhos. E daqui a pouco tem gente se alimentando daquilo que está crescendo. Quando você começa a receber a palavra do Senhor de verdade, dar ouvidos a ela, é isso que acontece, essa é a promessa de Deus, ela não vai voltar vazia. A água cai na terra, vai chegar um momento que ela vai voltar a ser nuvem. Ela vai evaporar, vai subir de novo para o ciclo continuar. Só que antes disso ela cumpre o papel. A palavra veio de Deus e antes que ela suba, que volte para o Senhor, ela vai cumprir aquilo que ela foi designada sobre a sua vida. É por isso que Satanás tem tanto medo, meus irmãos, que o crente se debruce sobre a Bíblia, porque a palavra do Senhor vai gerar vida na gente. Irmãos, o reino das trevas, de tempos em tempos, tem reelaborado as suas estratégias para fazer com que a gente pare de desfrutar da vida que tem na palavra do Senhor. Há décadas e décadas para trás, virada ali do século XIX para o século XX, os ataques eram dizendo que as histórias da Bíblia não eram reais, que todas aquelas pessoas eram inventadas, que aqueles lugares muitas vezes nem existiam. Aí surge uma ciência chamada arqueologia. E a arqueologia começa a futucar, escavar a terra, revirar túmulos. E sabe o que a humanidade laica descobre? Que aquelas pessoas, cidades e lugares que a Bíblia estava dizendo era tudo verdade. E cada vez mais se descobre. E a Bíblia, meus irmãos, diferente de um monte de livro sagrado, entre aspas, que existe nesse mundo, a Bíblia, ela deixou uma porção de pista de propósito. Ela começa a contar a história de alguém. Isso aconteceu na época que fulano era rei em tal lugar e Beltrano reinava em tal lugar. Foi no ano em que morreu o rei Uzias que isso aconteceu. Sabe? Tem sempre referências, marcos temporais e geográficos. Acabou. A arqueologia veio e falou, é tudo verdade.
Essas cidades aconteceram, esses reis existiram. Olha, o livro de Atos, realmente o mundo era dessa configuração na época que o livro de Atos foi escrito. Aí vem os especialistas em manuscritos antigos e vão mostrando, olha, o texto bíblico realmente tem a idade que diz que tem. E aí o reino das trevas se reorganizou e agora ele está atacando diretamente o conteúdo da mensagem da Bíblia. E tentar desconstruir na cabeça das pessoas as lógicas mais simples do funcionamento do mundo espiritual, a justiça de Deus, a própria existência de um Deus conforme a Bíblia o descreve. Você sabe por que toda essa energia das trevas para tentar fazer com que você não mergulhe na Bíblia? Porque ele quer você morto. Porque ele quer você sem vida. O reino das trevas quer você destruído por dentro. Só que se você está debaixo da chuva, meu irmão, você está provando esses manjares do Senhor. Queridos, entendendo a relação direta de avivamento e palavra, nós temos nos movido como igreja para fazer com que as pessoas compreendam melhor isso. Quem veio aqui no nosso culto de quarta-feira? Levanta a mão assim, olha. A gente começou uma proposta nos cultos de quarta-feira de vários pregadores virem aqui, mas eu tenho cobrado uma coisa de todos eles. Eles precisam ir versículo a versículo e serem minuciosos, sabe por quê? Porque às vezes a palavra vem, a pessoa vem pregar a palavra, ela lê a palavra, e ela fala de tudo, menos aquilo que Deus mandou. E é profundo, meus irmãos, e a gente que entende o que está acontecendo no mundo espiritual, sabe, Deus tinha uma palavra naquela noite, estava ali naquele texto que o pregador leu, e é algo transformador, é algo profundo, e a pessoa roda, enrola, fala de outras coisas menos daquilo que está escrito ali. Então nós combinamos com os pregadores, vocês vão pregar vírgula por vírgula do que o texto está dizendo. Só vai para o próximo versículo quando explicar e aplicar o anterior. Você sabe por quê? A gente precisa de avivamento. A palavra de Deus é algo que vai trazer vida para você. Eu disse algo na quarta-feira e eu quero repetir agora. Disse também no domingo passado. Existe promessa do Senhor para a pessoa que ama a palavra de Deus. O Salmo 1 vai dizer que tem uma pessoa que nada do que ela faz dá certo, que essa pessoa é como a moinha que o vento espalha, não tem como nada dar certo na vida dela, mas existe um tipo de pessoa que tudo que ela faz dá certo. E eu tenho que fazer a pergunta para vocês, com muita honestidade, você é essa pessoa que tudo que faz dá certo? Significa que você ainda não é essa pessoa do Salmo 1. E presta atenção, essa pessoa do Salmo 1 não é só quem lê a Bíblia como informação. É aquele que ama a palavra de Deus. O texto diz, aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você vai ser essa pessoa, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Olha o avivamento. Ela dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo que ela faz prospera. A vida jorrando. Você precisa ser essa pessoa cheio da vida de Deus, cheio de verde em você, frutificando constantemente. Como você vai ser essa pessoa? Larga a mão de ser um frequentador de domingo, um cliente gospel, alguém que vai atrás simplesmente de coisas ali que agradam você como cliente. Você precisa ser alguém apaixonado pela palavra. Você precisa ser alguém que tem prazer na lei do Senhor. Sabe, aquele que pega qualquer pedaço da Bíblia, até aquelas leis mais esquisitas, até genealogia, e faz assim, isso é maravilhoso, isso é vida para mim. Esse pedacinho que eu não entendi nada, eu vou orar até entender. Por quê? Porque é a palavra de Deus, e Deus vai falar comigo. Essa precisa ser a realidade na sua vida, meu irmão. O momento em que você for essa pessoa que entra debaixo da chuva da palavra de Deus, se enche da palavra de Deus. Lembra, meditando de dia e de noite, tudo que você for fazer vai dar certo, é promessa da Bíblia. Você não precisa simplesmente ter um cronograma de leitura da Bíblia diário.
Além de ler a Bíblia diariamente, você tem que meditar nela de dia e de noite. Chegou na hora de dormir, você lembra que não meditou na palavra durante o dia. Você precisa meditar e precisa ter prazer na palavra. Você ainda está ali durante o dia, de preferência nos primeiros momentos, depois que você acordou, vai comer alguma coisa, criatura. Sem dinheiro e sem preço, vai se alimentar, porque você fica gastando a sua vida naquilo que não é alimento espiritual. Vai se encher da palavra, come a palavra, medita na palavra. Olha, já pensou 7 dias na semana? Vamos fazer daqui para o domingo que vem. Você ter prazer na palavra de Deus e ter um momento de dia e de noite para meditar, para que essa promessa se cumpra na sua vida. A palavra de Deus não voltará vazia. Irmãos, não tem como dar errado, é promessa. A palavra do Senhor não voltará vazia para você, para Ele, né? Vai fazer primeiro a obra na sua vida. Quem entende que essa palavra é para você nessa noite, que você precisa mergulhar mais na palavra do Senhor, eu quero orar por você, sabe? E eu quero desafiar você a se arrepender, porque como você viu no texto, Deus fala, você tem que responder para Ele. Ele está falando, você tem que dar ouvidos, você tem que responder. Então, que resposta você vai dar? Existe o seu tempo de leitura da Bíblia, que eu quero desafiar você a ter todo dia, meditar de dia e de noite, 2 momentos de leitura da Bíblia e meditação, não é só leitura, é meditação, e tendo prazer nele. Mas eu quero desafiar você a vir para esses momentos coletivos de meditação na palavra, onde Deus vai usar um irmão ou vai usar você mesmo, para que a palavra seja compreendida no meio da igreja. Nós temos todo domingo de manhã roda de leitura da Bíblia. Irmãos, que coisa maravilhosa. Leitura devocional da Bíblia, abrir a Bíblia e falar, Deus fala comigo. E Deus fala, e é maravilhoso. Vem para cá domingo, 9 horas da manhã. Quarta-feira, participa, cria como propósito na sua vida. Não vou perder nenhum culto de quarta, porque eu vou me alimentar da palavra, até começar a brotar folhas e frutos na minha vida. Responda ao Senhor, faça um propósito de alinhamento com Ele, porque Ele mandou essa palavra, foi por sua causa. Foi para que você fosse alinhado à palavra do Senhor. Se coloca de pé nesse momento, que eu vou orar pela sua vida. E entenda o seguinte, essa foi a primeira palavra do Senhor a respeito da trilha do avivamento. Reposicionamento à palavra. E a partir de agora você tem que estar muito atento ao que Ele vai dizer. Temos os 2 próximos domingos, não falte esses domingos. Deus tem algo muito poderoso, meus irmãos. Não adianta simplesmente você estar ali amando a palavra e deixando essas 2 outras coisas que estão por vir de fora. Eu quero que você esteja atento e não falte esses 2 próximos cultos. E o que vai acontecer no quarto é que será o nosso pré-encontro. Então, meus irmãos, se hoje no primeiro já estava do jeito que estava, né? Eu tenho certeza que a gente tem coisas muito poderosas vindo aí nos próximos 3 e 4 domingos que nós temos pela frente. Mas a primeira coisa, pega esse início de caminho, comece a reorganizar a sua trilha agora e responda a Ele nessa noite. Antes de eu orar por você, feche os olhos e fale você com o Senhor. E deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor que se compadecerá dele e para o nosso Deus que é poderoso em perdoar. Volte-se para Ele. Meu Deus, nós não queremos estar em nenhuma trilha que não seja a Tua direção. Há uma montanha para subir, meu Pai. E eu sei que há fogo lá em cima. É isso que nós queremos, meu Pai. Não queremos gastar a nossa energia numa direção que não é a
tua direção. Não queremos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Queremos o Senhor, meu Pai, sem dinheiro e sem preço. Queremos o Senhor, a tua palavra. Queremos nos voltar ao Senhor. Queremos voltar os nossos ouvidos ao Senhor, para que essa chuva caia sobre nós. Queremos essa chuva que traz vida, que nos faz germinar, que nos faz brotar a tua vida, meu Deus. Queremos ser essa pessoa do Salmo 1, que tudo quanto faz prospera. Queremos o avivamento, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Não nos deixe sair da tua trilha, meu Deus, em nome de Jesus. Nos ajude a estar de volta, meu Pai, nas próximas semanas. Meu Deus, que as 2 próximas mensagens sejam ainda mais poderosas, mais cheias do Senhor, e provoquem em nós ainda mais transformação, meu Pai, em nome de Jesus, e que esse imersão total seja o melhor e mais poderoso já realizado nessa igreja. Aviva a tua obra, meu Deus, e levanta mais obreiros para a tua seara, em nome de Jesus. Amém, amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, seja com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém.